Fala pessoal, vou falar um pouquinho mais ainda aqui do encapsulamento para que vocês não façam nenhuma confusão, certo? Os membros de um arquivo eles podem ser marcados com modificadores, ok? Bom, lembra que eu coloquei private aqui nos atributos para quê? Porque segundo a boa prática da engenharia de software, os atributos das instâncias de uma classe, ou seja, os atributos de uma classe, correto? Eles devem ter visibilidade mínima. Por que que a gente colocou isso, pessoal? Porque eu quero estabelecer regras para buscar esses valores dentro da memória RAM e para alterar esses valores dentro da memória RAM. Entre as regras, eu botei como exemplo para vocês aqui a atualização do estoque, tá? Que eu não posso baixar estoque se eu não tenho estoque para baixar, ok? Então essa é a razão para que os atributos sejam private. E eu não os deixe aqui, por exemplo, public ou sem modificador. Tá certo? Então essa é a razão para que esses aqui sejam private. Bom, eu também brinquei com vocês mostrando aqui que eu posso colocar private nos métodos construtores, ok? Bom, poder eu posso. Só que quando eu faço isso, eu estou interferindo lá na camada de controle. Por que eu estou interferindo, pessoal? Porque a visibilidade agora desse membro dessa classe é privada, significa que ele só é acessível dentro da própria classe, por outros comportamentos dentro da própria classe aqui, certo? Ou outros métodos, para usar a terminologia que vocês vão ler bastante aí na bibliografia, certo? Método ou comportamento é a mesma coisa aqui no mundo da orientação a objetos. Só traçando um paralelo lá com a programação estruturada, tá? Eu tenho aqui um procedimento e eu tenho aqui uma função, né? Tá? Que aqui a gente chama tudo de comportamento ou método. Então eu vou estar variando, falando método, comportamento, e entendo que é simplesmente uma função, um procedimento que eu tenho dentro da minha classe, tá certo? Então se eu coloquei private aqui, eu já não tenho mais visibilidade dele lá na camada de controle. Olha só, ele é privado dentro da classe produto. Então eu não tenho mais a visibilidade desses dois membros aqui. Então não adianta eu tentar usar, ó, ele está dizendo que o construtor produto não é visível. Mesmo eu fazendo a ligação entre os dois arquivos, entre produto.java e produto.controller.java, eu não tenho acesso a esse comportamento aqui produto, que é um construtor, dentro aqui da produto.java, eu não tenho acesso a ele, porque ele está privado para essa classe. Eu encapsulei ele, dei a proteção máxima para esse comportamento aqui. Então aqui, pessoal, eu também não posso nem colocar assim, né? Sem modificador, porque senão estaria dando visão apenas aqui para o próprio pacote, o erro lá não sai. Então eu tenho que deixar público, que eu quero que esse comportamento seja visível em qualquer classe do meu projeto, ok? A mesma coisa vale aqui para os métodos acessórios, pessoal. Se eu colocar aqui private, nele, esse modificador, dizendo, olha, ele só vai ser visível dentro da minha própria classe, dentro dessa classe aqui. Se eu colocar isso, olha lá, já apareceu um erro. Se eu der uma olhada aqui, é o mesmo erro, vai dizer que ele, que o método getNome, ele não é visível. Então não adianta eu fazer a ligação entre os dois arquivos se eu protegi esse membro aqui dentro. Botei ele como private, certo? Se eu botar sem modificador, vai ter o mesmo resultado, pessoal, porque ele é visível apenas dentro do próprio pacote, certo? Então eu tenho que colocá-lo public, correto? Coloco ele public aqui, salvo, olha lá, já saiu o errinho. Não tenho mais erro algum aqui dentro do meu controlador. Bom, o que eu queria mostrar no vídeo para vocês era isso, pessoal. Que não é só o public e o private aqui na classe. Eu também tenho o private e o public nos membros de uma classe, certo? Então, os membros de um arquivo, nesse caso aqui eu só tenho a classe, ok? Vou botar o outline aqui, ó, só para nós darmos uma olhada, ficar mais fácil da gente enxergar. Vai ficar um do lado do outro, quero que ele modifique assim. Beleza. Vou ter outline ali, pessoal. Então, olha só. Dentro do produto.java, que é o arquivo, eu tenho apenas um membro, que é o produto. Certo? Então, essa visibilidade vai interferir na visibilidade que eu estou dando aqui para o arquivo, certo? Mas dentro de produto, eu tenho esses três atributos. Eu tenho, olha só o Czinho do construtor ali, o verdinho mostrando que é o método, né? Dois construtores e tem os métodos acessórios aqui. Perfeito? Ok? Então, esses membros, eles extrapolam a classe e eles podem ser visíveis em outros pacotes ou até dentro do próprio pacote
em outras classes, certo? Então também tem que ter o cuidado de usar a visibilidade correta nos membros de uma classe, não só na própria classe. Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.